Bem-vindo, irmão e irmã, a este programa Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima, e é com alegria, com gosto, que estou consigo neste nosso programa Jardim da Igreja. Com o programa pretendemos levar ao seu conhecimento os inúmeros carismas que o Espírito Santo infundiu na Igreja e a partir dos quais surgiram congregações religiosas, ordens, novas comunidades, movimentos apostólicos, enfim, um sem número de obras que são como que flores diferentes de um grande e mesmo e único jardim que é a Igreja e que enchem de colorido, de dinamismo, de vitalidade este imenso jardim que é a Igreja Católica neste mundo. E hoje iremos levar até si o conhecimento de uma congregação dos Irmãos Maristas, fundada, como iremos ver, em França e que está difundida em várias comunidades aqui em Portugal e, naturalmente, mais ainda pelo mundo além. Para nos falar desta congregação religiosa, temos connosco o irmão Teófilo Minga e é com alegria que lhe vamos dar as boas-vindas. Bem-vindo, irmão Teófilo, obrigado por ter aceitado estar connosco e por se disponibilizar a dizer-nos alguns dos segredos dos Irmãos Maristas. Muito obrigado é com grande alegria que estou aqui e é com grande alegria também que saúdo todos os nossos ouvintes, onde eles quer que estejam, para escutarem um pouco o nosso diálogo. Muito bem, e então antes de avançarmos, naturalmente vou pedir-lhe quem é, de onde vem, para que os nossos ouvintes ou telespectadores possam conhecer um pouco melhor o irmão. Embora depois iremos conhecer algo mais lá para a frente. Resumidamente, eu sou o irmão Teófilo, o nome todo Teófilo Augusto Rodrigues Minga, normalmente só digo o primeiro e o último, irmão Teófilo Minga. Sou da Diocese de Bragança, do Concelho de Vimioso, já muito perto do Concelho de Miranda, na minha povoação fala-se quase o mirandês, e desde muito jovenzinho então saí precisamente para o Seminário dos Irmãos Maristas, aqui vizinho a esta terra, em Leiria. Muito bem, depois iremos saber um pouco melhor dessa história. Então, a equipa da Canção Nova preparou para si um documentário que nos vai apresentar de forma resumida, quase um retrato daquilo que é a origem e algumas das características principais desta congregação dos Irmãos Maristas e que nos vai dizer também qual é a sua atividade ou as suas atividades principais. Vamos então prestar atenção a esta peça que a equipa da Canção Nova preparou para si e para nós. O Instituto dos Irmãos Maristas, ou Pequenos Irmãos de Maria, nasceu a 2 de janeiro de 1817, na aldeia francesa de Laval, Saint-Chamond, Saint-Étienne-Lyon. Foi fundado por São Marcelino Champagnat, canonizado em abril de 1999 por João Paulo II. Beatos Marcelinum Josephum Benedictum Champagnat. A finalidade está intimamente ligada às características do Instituto: viver na Igreja uma espiritualidade, exercer no interior da Igreja e da sociedade uma missão e viver a espiritualidade e a missão em comunhão. Concretamente, a missão pode traduzir-se na educação cristã da juventude através da catequese e do ensino em geral. A missão foi exercida essencialmente, mas não só através da escola. A escola era e é um lugar especial de encontro com a juventude. Mas essa missão também se exprime no trabalho com a juventude nas paróquias, nos grupos juvenis, na pastoral juvenil. As 3 grandes orientações e instituições em relação ao apostolado são: uma vida consagrada nova, arraigada firmemente no Evangelho, que promove o novo modo do ser irmão; uma nova relação entre irmãos e leigos, baseada na comunhão, buscando juntos uma maior vitalidade do carisma marista para o nosso mundo; uma presença fortemente significativa entre as crianças e jovens pobres. A dimensão missionária da Congregação dos Irmãos Maristas teve na sua história, desde o início, uma dimensão claramente missionária. O Instituto desenvolveu-se de um modo muito sucinto, rápido e simplificado.
Os seus membros são modelados pela presença e amor de Deus, confiança em Deus, amor a Jesus e ao seu Evangelho, a simplicidade realista, o espírito de família mariana, uma espiritualidade de compaixão, uma espiritualidade comunitária, uma espiritualidade eucarística, uma espiritualidade relacional e afetiva, a espiritualidade missionária, a espiritualidade apaixonada e prática. A sua missão centra-se na educação cristã da juventude, a catequese, sobretudo no âmbito escolar, mas não só. Vivem a tradicional vida comunitária, que também evolui, comunidades intercongregacionais e mistas. Então, voltamos ao contacto consigo para conversarmos com o irmão Teófilo Minga. Irmão, ouvimos que os irmãos maristas nasceram por obra, digamos assim, do Espírito Santo e a colaboração fiel de Marcelino Champagnat. Começava por lhe perguntarem quem foi, como viveu este Marcelino Champagnat. Muito bem. Marcelino Champagnat é um sacerdote francês. Ele nasceu na região de Lyon, em Marle, exatamente, uma aldeiazinha onde eu estive ainda na semana passada, por coincidência, e já no seminário, ainda seminarista, com um grupo de colegas, eram 12 ao todo, tinham na ideia de fundar uma sociedade. A Sociedade de Maria. Como havia a Sociedade de Jesus, eles aí se inspiraram e queriam fundar a Sociedade de Maria. E fundaram. Um jovem sacerdote que, ao terminar a sua formação no Seminário Maior de Lyon, é colocado nessa aldeiazinha, Lavalá, não longe de Saint-Étienne, que ainda é uma cidadezinha bastante grande, e ali nem foi pároco, ele foi vigário, ajudante do sacerdote, do pároco, e é aí que ele retoma a ideia que já tinha no seminário e lança a fundação da Congregação dos Irmãos Maristas. 2 de janeiro de 1817, em Lavalá, onde ainda temos a casa onde ele viveu. Sim, depois iremos falar então dessa fundação e como é que ele desenvolveu a sua vida, digamos assim, resumidamente. Ora, a sua vida passa-se de um modo muito similar, certamente à de todos os jovens padres. Acaba o seu curso de teologia em Lyon e é colocado nessa paróquia, como disse, e nessa paróquia estávamos a viver o tempo da pós-revolução francesa, 1817, e ele verificou, como todos verificariam na altura, o que se via, uma ignorância muito grande, sobretudo por parte da juventude, da religião, da cultura em geral, e é aí que ele confirma a ideia de que já tinha no seminário com o seu grupo, porque nessa Sociedade de Maria havia os 4 ramos, os sacerdotes maristas, as irmãs maristas, os padres, as irmãs maristas missionárias e os leigos. Hoje fala-se muito dos leigos, já na altura eles falavam também dos leigos maristas. E ele, por assim dizer, encarrega-se mais especialmente da Congregação dos Irmãos quando viu essa situação pós-revolucionária da França, que se caracterizava por uma incultura ou por uma ignorância muito grande das verdades da religião. Eu posso dizer-lhe assim muito resumidamente o facto que o leva a decidir-se definitivamente e a lançar um grito que ficou histórico, digamos, na nossa congregação, quando ele diz: são precisos irmãos. Ele diz assim. E são precisos irmãos. Qual é o facto, penso que é muito interessante conhecê-lo, embora a gente já tenha visto isso, assim, uma alusão a esse facto no documentário antes visto. Exatamente. E é um facto que estamos recordando presentemente na Congregação Marista de um modo muito significativo, porque estamos a caminho do bicentenário. Em 2017 celebraremos 200 anos da Congregação. Eu até estou aqui com a cruz, que não é a nossa habitual, mas que tem os 200 anos. Os 200 anos. Da alusão. E então faz alusão a esse acontecimento que nós chamamos o acontecimento Montaigne. Montaigne era o nome de um jovem de 17 anos,
os pais, a mãe sobretudo, chamou o padre Champagnat para o visitar porque ele estava doente, para falar com ele, para estar com ele, para dar-lhe provavelmente o sacramento da Santa Unção. E o padre Champagnat chega em casa e faz um primeiro diálogo com esse jovem e vê que, de facto, está muito doente. Está muito, muito doente. E um primeiro diálogo faz-lhe aquelas perguntas essenciais, não é? Que nós fazemos a todos os pequeninos na catequese. Quem é Deus? Conheces Deus? Quem é Maria? E não tinha ideia nenhuma do que eram essas verdades que para nós são essenciais e que são aquelas que aprendemos na nossa juventude, na nossa infância e no nosso catecismo. E então ele fala, ele diz-lhe aquelas coisas essenciais, vai visitar outros doentes na aldeia e tinha dito à mãe, eu vou voltar. Quando voltou, o seu jovem tinha falecido. E então aí ele é que diz, são necessários irmãos educadores, irmãos catequistas, para educarem cristamente a juventude e para serem catequistas na Igreja. Sim. No fundo é Muito bem. Então, a partir desse facto, então, e dessa constatação, dessa intuição, quase diria dessa iluminação, como é que depois nascem, se desenvolvem os irmãos maristas? A partir, Exato. Naturalmente, desse facto, Pois, do grupo, da associação marista, como é que as coisas depois se vão desenvolver? Quais são os factos essenciais que depois vão marcar o desenvolvimento dos irmãos? Exato, muito obrigado. Então é isso. Ele estava certíssimo, então, que é o Espírito Santo que inspira, mas ele trabalha através de nós na história, e assim diz, são precisos irmãos, não se desliga dos outros sacerdotes que tinham a fundação dos sacerdotes maristas, trabalham em conjunto, mas de uma certa maneira vai-se desligando e que ele era padre marista, ele mesmo era padre marista e dedica-se, especializa-se, diríamos assim, entre aspas, na fundação dos irmãos. E como é que começa? Ele, vendo essa necessidade, começa de uma maneira muito simples, que hoje até nos admira. Só um milagre de Deus é que pode fazer isso. Começa com 2 crianças, 2 jovens, 10 anos, 12 anos, não é? Que os reúne pela primeira vez na casa paroquial. De facto, ele já nessa altura, ele deixa a casa paroquial e vai viver numa casa ao lado. Ainda hoje estão lá as casas, não é? Mudadas, é evidente, mudadas, e começa a congregação com essas 2 crianças. Hoje às vezes nos perguntamos e nos dizemos, mas como é que foi possível com 2 crianças ignorantes, porque de facto eram ignorantes, deu-lhes um pouquinho de cultura e com esses 2 depois vão vindo mais 5, depois vão vindo mais 6, depois há uma crise vocacional em 1822 e o padre Champagnat admira-se, mas Maria, ele recorda Maria, já falaremos talvez do nosso nome, irmãos maristas, o que é que se passa? Esta obra é tua? E bom, e depois aparece-lhe um grupo de 8 postulantes e assim se vai desenvolvendo a tal ponto que essa casa inicial em Lavalá torna-se pequena e ele muda para uns 10 quilómetros ao norte, no que hoje se tornou paradigmático e simbólico para todo o mundo marista, porque é aí que está, diríamos, a casa-mãe, que se desenvolveu, que se atualizou e onde hoje nos encontramos. Eu venho de lá, como disse, venho de lá, e foi assim, com esses jovens, vai-se desenvolvendo, depois, como todos os fundadores, toda a França vai sendo mais ou menos conquistada, a França rural. É um pequeno detalhe, mas que é bom assinalar neste sentido, embora depois trabalhemos nas cidades também, como é evidente. Com os colaboradores dele, que vão surgindo, digamos, companheiros que aderem a essa atividade que ele realizava, vão-se difundindo pela França rural. Perfeitamente. Disse muito bem, começam os primeiros irmãos com uma preparação muito sucinta, muito breve, muito rápida, mas a ideia era terem aquele mínimo para serem bons catequistas, como o padre Champagnat pedia, ser bons catequistas, e irem por essa França rural. Alguns dos jovens irmãos dos primeiros tempos que ficaram famosos, entre aspas, nas aldeias onde partiam com a sua campainha, tocando, para as crianças virem para a catequese. E assim começa, não só a catequese, como começa também depois a escola. As escolas paroquiais, que estavam muito em voga na altura, na França rural, e pronto, e nos vamos desenvolvendo. Quando eu falo da França rural, é que já havia outra congregação de irmãos, talvez já tenha passado aqui, os irmãos das escolas cristãs, que tinham o mesmo objetivo da educação da cristã da juventude e da juventude pobre,
mas nas cidades, Claro, depois todos nos multiplicamos, os irmãos das escolas cristãs trabalham no campo, nós trabalhamos na cidade, mas isso já é uma evolução histórica. Mas foi assim que começou e, de facto, a França começou a ser conquistada e se foi desenvolvendo. Chegamos a ter 7 províncias na França, a França que já dando um passo histórico até 1903, em que foram proibidas todas as congregações, daí foi um bem. Então, é aquilo que e se até diz. hoje, qual é hoje o desenvolvimento da congregação em todo o mundo? Exatamente. Ora, eu podia começar com esse passo que estava a mencionar de 1903. 1903 dá-se na França uma lei que eles chamam Lei de Tombe, o Ministro da Educação, que na altura suprime as ordens religiosas e, como aconteceu noutros países, sabemos-lo bem, e os irmãos são expulsos da França. Uns ficam, mas ficam de guisé, ficam um pouquinho clandestinos, digamos, mas a maioria, e aqui é que eu digo, Deus escreve direito por linhas tortas, aquilo que foi uma perseguição, diríamos, ou o que quiseram que fosse um anulamento da congregação, vai permitir o desenvolvimento extraordinário da congregação, porque nessa altura, eu não tenho agora os números exatos, mas provavelmente muito perto de 1000 irmãos, vão por todo o mundo. E os irmãos são fundados no Brasil, os irmãos são fundados na Austrália, os irmãos são fundados na Argentina, os irmãos são fundados na África do Sul, países onde os irmãos já estão há mais de 100 anos. Portanto, em 1903, digamos, a congregação já era internacional, em certo sentido. Estava na França, estava na Bélgica, estava na Inglaterra, mas, enfim, pouco mais. Tinha-se limitado por aí. Ela internacionaliza-se e intercontinentaliza-se, por assim dizer. Uma adversidade que se tornou uma nova possibilidade. Exato, tem razão, uma nova possibilidade no sentido... Vamos adiante. Exato. Para controlarmos o tempo disponível que temos. Normalmente, um carisma pode definir-se como uma palavra de Deus que é vivida de uma forma particular ou particularmente intensa por um fundador ou por um grupo inicial. Existe essa palavra de Deus onde se reflete o carisma de Marcelino Champagnat? Existe, portanto, o carisma de Marcelino Champagnat, o carisma da Congregação Marista, para dizê-lo assim de um modo muito simples, seria, a nível de missão, a educação cristã da juventude. Sim, mas vamos ao espírito inicial, depois já vemos as atividades, como se concretiza. Agora, o espírito inicial, precisamente, poderia tirá-lo do texto da missa do nosso fundador, que foi beatificado em 99 por João Paulo II, e escolhemos um texto, que é o texto de São Lucas, precisamente que se refere às crianças. É o texto de Lucas, de São Mateus, exatamente, perdão. São Mateus, o capítulo 18, 1, 7, 10, não vamos ler tudo, eu leio apenas o versículo 5, que é, diríamos, o coração do nosso carisma. Quem receber um menino como este, em meu nome, é a mim que recebe. Portanto, tudo se resume a isso, o marista, e eu aqui marista já digo agora num sentido até mais amplo, pensando nos laicos maristas, pensando nos voluntários maristas, pensando na família marista em geral, neste encontro que acabo de ter em Lyon, aí estávamos todos, irmãos, leigos, leigas, casais, porque somos todos juntos. Se reúnem à volta deste princípio Deste princípio. Da criança. Desta luz, do estar atento precisamente à criança e às necessidades que a criança tem no mundo atual. Só um pequeno detalhe para dizer como as coisas evoluem. Normalmente encontramos as crianças, os jovens na escola. E a escola foi e é, digamos, o grande núcleo, o grande centro da nossa atividade missionária, mas ultimamente temos desenvolvido muito a possibilidade de termos também irmãos e leigos que trabalham connosco, especializados, digamos assim, na questão da defesa dos direitos das crianças. E por isso temos uma comunidade em Genebra, junto às Nações Unidas, porque o carisma lá, a missão vai-se alargando. A juventude não está só nas escolas. A juventude está em muitos outros lados. Eu estou numa obra social, presentemente. Não estou numa escola. E é essa juventude, e é essas crianças que sabemos como têm sofrido tanto pelo mundo além, que todo marista tem que dar atenção. Então, indo a outra dimensão importante, uma das coisas que caracteriza
os irmãos, diferentemente de outras congregações religiosas masculinas, a que não são padres. Não têm normalmente, e não sei se existe algum, que tenha a ordenação sacerdotal. Como é este modo de viverem como religioso, irmão, e que, portanto, convivem a vossa vocação e a vossa espiritualidade? Tem razão, Sr. Padre Jorge, não temos sacerdotes. De início, nascia a família marista, e nasceu. E ainda hoje existe a congregação dos padres maristas. Sim. E existe a congregação dos irmãos maristas. Mas são duas entidades separadas. Mas não são a mesma congregação. Não somos a mesma congregação. Temos muito de comum, porque nascemos na mesma altura, os fundadores eram colegas no seminário, a espiritualidade é muito parecida, mas juridicamente somos duas congregações. Os irmãos maristas ficaram... E então ficamos uma congregação irmãos religiosos, assim, para usar a expressão que se diz nos documentos da Igreja, irmãos religiosos, ou uma congregação laical, que não é tão usual, e ficamos então irmãos. Somos irmãos, e a ideia era essa do Padre Champagnat. Eu estou preocupado com a educação da juventude, eu quero educadores, eu quero catequistas, e nesse sentido não preciso, portanto, de gente ordenada. Não é que a gente ordenada não possa fazer esse trabalho, evidentemente pode, mas digamos, ficamos então... Muitas outras congregações se clericalizaram, e vocês ficaram na dimensão laical. Na dimensão laical. E é todo um problema no bom sentido. Hoje em dia na Igreja, muitas congregações de irmãos que há, nós estamos reunindo para estudar o mais profundamente possível ainda o sentido desta vocação, que às vezes o nosso povo não compreende tanto. O sacerdote, é evidente, compreende, estão nas aldeias, estão nos seminários, já a vocação de irmão, mas o que é isso? Porquê é que não és padre? Das irmãs percebem bem, mas das irmãs percebem bem por uma simples razão, porque não há irmãs, não há mulheres sacerdotes, não é? Se houvesse já não compreenderiam também. Então ficamos, e a ideia é essa, então desenvolver dentro de uma congregação laical, o sentido da missão, que é esse, como já disse, o sentido de termos uma espiritualidade que nasce muito ligada a Maria. Daí o nosso nome, Irmãos Maristas. Exato, é bom saber isso. O que é que significa o vosso nome? Exatamente. Ora, o nosso nome, a cruz que normalmente nós usamos, eu tenho aqui, é esta. Eu mudei esta por causa dos 200 anos, mas eu mostro apenas esta porque aqui tem, não se vê, mas enfim, aqui está escrito Petit Frère de Marie, os pequenos irmãos de Maria, os pequenos irmãos de Maria. Portanto, muitas congregações, não é só a nossa, na história da Igreja, vemos que a humildade é sempre uma característica fundamental de todas as congregações e muitas têm esse nome, pequenas irmãs, pequenos irmãos, frades menores, é isso, a humildade. Portanto, pequenos irmãos de Maria, que na prática... Vou dar um passezinho, porque o tempo está-se a avançar. Até agora falámos da congregação dos maristas, do carisma, da sua história, isso assim. Agora queria centrar-me mais na sua própria história. Como é que encontrou este carisma? Como é que se deixou fascinar, ou que foi fascinado por ele, a ponto de encontrarem neste carisma a sua vocação e, portanto, o empenho para a vida toda? Exatamente, Sr. Padre Jorge. E vou responder de uma maneira muito simples. Olha, eu encontrei-o quase assim, por acaso, não é? Eu às vezes rio-me quando hoje, e trabalham nas vocações, eu há 20 anos que trabalho também em vocações e no trabalho de formação inicial, e sabemos que hoje é difícil e é complicado e muitas vezes os frutos são muito poucos, mas sabemos também como nos estamos atualizando e os meios que pomos à disposição para a formação dos seminaristas, com acampamentos, com acompanhadores especiais, com discernimento especial daqui e de além. Tudo isso é necessário, estou de acordo, e temos que levar em conta para ver as motivações de todos aqueles que chegam, mas comigo foi muito simples. E eu digo sempre, isto é uma graça de Deus e só pode ser. Comigo foi muito simples. Quando eu terminei a 4ª classe, eu ainda sou um pouquinho dos antigos tempos, digamos assim, quando eu terminei a 4ª classe, um irmão marista da minha aldeia, que trabalhou quase sempre no Brasil, estava ali de férias. E eu terminava a 4ª classe e o meu pai encontrou ali e disse-lhe naquele bom transmontano: "Ó irmão Tomé, olha, eu tenho aqui um garotico, leve-me lá para onde ele está." Ou um ganapo, como se diz em mirandês. "Tenho aqui um ganapo, leve-me lá." E ele disse: "Olha, eu não posso levá-lo para o Brasil, que eu estou no Brasil, mas eu posso levá-lo para o nosso seminário de Leiria." Pronto, e assim começou. Ora, nem houve acompanhamento vocacional, nem discernimento, nem nada. Sabia eu também para onde vinha? Também não sabia, até certamente tanto o meu pai como eu pensaria que éramos padres, sacerdotes daqui e de além.
Bom, mas Deus trabalha assim, então eu vim, fiz o antigo 5º ano, aqui em Leiria, precisamente, fiz a admissão. E depois já maiorzinho, não é? Com 18 anos, começas a saber, de facto, o que é a congregação, uma congregação de irmãos. E eu fui um apaixonado, eu sempre gostei muito de ser professor, embora não seja isso o essencial na vocação. Na vocação, como em toda a vocação, o essencial é o amor de Deus, é a paixão por Ele, a paixão neste caso também no sentido mariano, da nossa espiritualidade, isso é o que é o essencial. Mas digamos, as tais motivações iniciais, eu gosto de ser professor, eu sinto-me muito bem entre os alunos, sinto-me muito bem entre a juventude, e foi assim, vim, fiquei os 5 anos em Leiria, fiz um noviciado na Itália, e realmente apaixonei-me. Vou celebrar no próximo ano, se Deus quiser, 50 anos de vida religiosa e, portanto, aí estou. E fui indo, passei muito tempo fora de Portugal, 27 anos, que foi muito bom, muito enriquecedor para mim, nas missões, em África, no Quênia, depois na Espanha, na Suíça, em Roma. E pronto, e gostei, gosto do carisma, sinto-me muito bem, sinto-me muito feliz. Talvez se tivesse ido para outra congregação também seria o mesmo. Mas Deus, eu olho isto numa perspectiva de fé. Uma perspectiva de fé. Foi por aqui que Deus Irmão me Teófilo, indicou. haveria muita coisa para dizer, o nosso tempo chegou ao fim. Quem quiser contactar os irmãos maristas, onde o pode fazer? Portanto, a nossa casa ainda digamos, mais ligada à questão vocacional é a nossa casa de Vouzela. Temos aí o que chamamos o Instituto Missionário de Vouzela, nasceu com esse nome para ver se tínhamos muitas vocações missionárias, houve algumas, mas é aí, essa casa ainda hoje tem como objetivo as convivências, os encontros de jovens. Se alguém quiser, tem um telefone, 232-722-441. Existe algum site que é hoje o caminho fácil ou não? Temos um site, olha, eu nem saberia agora dizer-lhe, que temos um movimento muito ligado ao mundo marista que chamamos Marcha. Marcha que pode ser a abreviação de Marcelino Champagnat, o nosso fundador, mas ao mesmo tempo dá a ideia de caminho, de descobrir um pouco o sentido da vocação. Procurar irmãos maristas na internet encontra, exatamente. Muito bem. Então, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo aquilo que nos foi dizendo com todo esse entusiasmo sobre os irmãos maristas. E esperamos que possam continuarem a cuidar das crianças à maneira de Jesus nas várias atividades em que se realizam. Obrigado. Muito obrigado eu. E então, para si, também obrigado por nos ter permitido entrar em sua casa. Esperamos que este conhecimento do carisma e da atividade marista possa também ter enriquecido a sua visão sobre a Igreja e sobre a vocação. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanham em qualquer parte do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fique em paz.